Abramos nossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 6. O título da minha mensagem nesta manhã é Provado na Fé. Deu para gravar, né? Provado na fé. Nós vamos ler apenas o versículo 1 agora, mas os irmãos mantenham a Bíblia aberta neste capítulo. Diz assim o texto, 6:1 de Daniel. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livre. Vou repetir a leitura. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Oremos a Deus. Ok, há um engano aí. 6:16. Tudo bem, então acho que não precisa repetir a leitura, né? Obrigado pela informação. 6:16. Vamos orar a Deus. Senhor, graças nós te damos pela exposição da tua palavra, por esta comunhão, pelos cânticos, pela oportunidade, ó Senhor, de estarmos aqui nesta manhã e meditarmos, ó Senhor, naquilo que tu tens a falar ao nosso coração. Sabemos, ó Senhor, e sabemos pela tua palavra que a jornada cristã é uma jornada difícil. Mas também sabemos por tua palavra que o justo viverá pela fé. E nessa fé nós também somos provados, assim como Daniel foi. E nos ensina, Senhor, através desta prova de Daniel, ou das provas que Daniel passou, a vencermos as nossas provas, a termos um comportamento agradável a Ti, assim como foi o comportamento de Daniel. Reconhecemos a nossa fraqueza e só temos que pedir a Ti, aumenta a nossa fé, porque em meio às nossas provas, muitas e muitas vezes, temos fracassado, Senhor. Não temos tido um comportamento adequado, um comportamento fiel, íntegro. E por isso pedimos a Tua força, a Tua capacitação, a Tua ajuda, e que a Tua palavra nesta manhã, ó Senhor, nos fortaleça para enfrentarmos essas provas, quando elas aparecerem em nosso caminho. Assim nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Provado na fé. Meus irmãos, este é um dos mais conhecidos capítulos da Bíblia. E ele registra um incidente que ocorreu quando Daniel tinha aproximadamente 90 anos de idade. Preste atenção nisto. Este incidente ocorreu quando Daniel tinha aproximadamente 90 anos de idade. E o histórico da vida de Daniel mostra que desde a sua mais tenra idade, ele experimentou duras provas. No entanto, meus irmãos, em nenhum momento
Daniel atravessou uma prova tão difícil como esta que está aqui relatada no capítulo 6. 90 anos, desde a mais tenra idade, 14, 15 anos, ele já estava na Babilônia, enfrentando provas, e a prova mais difícil que Daniel enfrentou foi esta. E o que nos chama a atenção é justamente o comportamento adotado por Daniel em meio às dificuldades. Ele mostrou com as suas atitudes que era um homem de fé. E como homem de fé, ele é provado de 3 maneiras. E é isso exatamente que eu quero mostrar, analisando o capítulo 6. Daniel é provado na sua fé de 3 maneiras. Primeiro, Daniel é provado ao ser alvo de maldade e perseguições dos ímpios. Ele é provado ao ser alvo de maldade e perseguições dos ímpios. Notem como termina o capítulo 5 e como começa o capítulo 6. Vamos ler o 5, versículos 30 e 31. Diz assim, versículo 30. Naquela mesma noite, e aqui eu acrescento, noite em que Deus disse assim, olha, pesado foste na balança e achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Foram palavras de Deus a Belsazar. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Versículo 31. E Dário o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. E aqui leia-se, reino da Babilônia. O Império Babilônio é algo do passado. Fora conquistado pelo poder conjunto dos medos e dos persas. Agora, meus irmãos, cabe a Dário a difícil tarefa de governar o Império Babilônio. Babilônia praticamente governava o mundo civilizado daquela época. E ela agora é conquistada. E cabe essa tarefa a Dário. Dar uma nova direção, uma nova identidade a esta nação. E agora sob a autoridade dos medos e dos persas. E as dificuldades administrativas do rei Dário são imensas. Os versículos iniciais do capítulo 6 mostram como ele enfrentou essas dificuldades. Vejam os versículos 1 e 2. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino as 120 sátrapas, são governadores das províncias, que estivessem por todo o reino. Versículo 2, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Olha, para que o rei não fosse roubado. Então ele usou essa estratégia, O processo aqui é simples. 120 governadores regionais prestando contas a 3 presidentes. E os presidentes prestando contas ao rei Dário. Deste modo, Dário mantinha o seu poder absoluto e o governo não ficava distante do povo. E Daniel era um dos 3 presidentes. E somos informados aqui no texto que ele era tão notável que o rei pensava em colocá-lo sobre todo o reino. Vejam o versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Escute agora. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino, o representante direto do rei.
Agora a pergunta é, por que Dário queria colocar Daniel nessa posição? E vem as explicações. Vejam, quando o império da Babilônia caiu, ele estava degenerado. Entre aquele povo havia muita imoralidade e desonestidade, principalmente das autoridades. A situação moral do império da Babilônia era irremediável. Os oficiais da Babilônia haviam se tornado, em geral, homens que tinham como seu maior interesse o encher os próprios bolsos e acumular riquezas. Está vendo o cenário? A mentalidade, enriqueça-se rapidamente, governava-os de tal maneira que abandonaram todos os escrúpulos e se entregaram à busca de enriquecimento e de prosperidade, ainda que fosse de maneira ilícita. Bom, essa era a situação da Babilônia antes de ser conquistada por Dário. E onde está o problema agora? É que estamos no novo governo, e o problema é que mudança de governo não produz por si só uma mudança na situação moral. O regime de governo mudou, mas não o coração dos homens. Dário não tinha qualquer garantia de que os governadores regionais, aqueles 120 que ele estava estabelecendo, seriam em qualquer aspecto diferente dos oficiais da Babilônia. Talvez tivessem as mesmas coisas dos governantes anteriores, que eram mais preocupados em seus próprios interesses do que na correta administração do dinheiro público. Então, para evitar isso, Dário necessitava de um homem impecável, de um homem de impecável honestidade, a quem pudesse entregar o tesouro público. Eis a razão porque Dário queria estabelecer Daniel como o seu representante direto, o seu comandante. Se ele não encontrasse esse homem, toda a sua administração estaria arruinada. Dário reconhecia em Daniel essa pessoa. A espiritualidade de Daniel era a garantia de que ele não seria subornado, de que ele não seria comprado. Diz-se hoje que todo homem tem um preço. Mas não era assim com Daniel. O temor de Deus reinava em seu coração. E Dário podia confiar que Daniel seria inquestionavelmente leal ao rei. Sua honestidade era indiscutível. Daniel possuía um espírito de integridade. Daniel possuía pureza. E aqui a gente tem uma cena interessante. É que os oficiais corruptos precisavam encarar o fato de haver uma barreira insuperável entre eles e o abuso do dinheiro público. E quem era essa barreira? Daniel. Daniel era essa barreira. Irmãos, a vida de Daniel nos mostra que é possível ser íntegro, ser justo, mesmo cercado por um mar de lama de corrupção. Daniel mantém-se íntegro a despeito do ambiente. Ele não vende a sua consciência, nem negocia os seus valores absolutos. Ele não se corrompe. A base da sua integridade e honestidade é a sua fidelidade a Deus. Ora, vamos aplicar isso aqui para as nossas vidas. Talvez alguns dos irmãos vivam rodeados de pessoas poderosas que desejam riquezas fáceis. E você sabe muito bem como elas são
inescrupulosas para obtê-las. Não se preocupam quando a realização de suas ambições significa a destruição daqueles que se interpõem em seus caminhos corruptos. Não há medida para a sua desumanidade, para a sua insensibilidade, desde que busque os seus próprios interesses. Nada os detém, e eles destroem qualquer um que se ponha como um obstáculo em seus corruptos propósitos. De igual modo, meus irmãos, os 120 sátrapas, aqueles governadores provincianos, e os outros 2 presidentes se comportavam. Vejam o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião, procuravam um pretexto, procuravam um motivo para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. E aqui coloque-se, fiel a Deus, fiel ao rei Dário. E não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Os corruptos queriam afastar Daniel do caminho deles, atacando a sua vida moral. Mas não podiam acusá-lo quanto ao desempenho dos seus deveres públicos. Procuraram de todas as maneiras, vasculharam de todas as maneiras, ver se encontrava alguma falha no seu serviço público, mas não encontraram. E vejam o versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. O testemunho de Daniel era irrepreensível. Um exemplo, meu irmão, a ser seguido por todos nós, por todo o povo de Deus. Percebam como a integridade nem sempre ajuda a granjear amigos. Gente íntegra é uma ameaça ao sistema de corrupção. Deixa eu dar alguns exemplos. Um estudante que não cola é uma ameaça à sua classe. Um funcionário incorrupto é uma ameaça para o sistema corrupto. Um jovem que não cede em seu namoro é vista ou visto como alguém ultrapassado. Um comerciante íntegro é uma ameaça ao sistema de propinas. E Daniel, por ser íntegro, incomodava a equipe do governo de Dário. Portanto, se queriam pegar Daniel, tinham que idealizar um plano diferente. Um plano que de uma vez por todas o tirasse do caminho. Então eles raciocinaram mais ou menos da seguinte maneira. Eles raciocinaram assim: a fidelidade de Daniel ao rei é decorrente da fidelidade ao seu Deus. Sua espiritualidade era a garantia da sua integridade. Uma é a causa da outra. Então eles pensaram: se pudermos colocá-lo numa situação aonde ele tenha que escolher entre seu Deus e o rei, sem dúvida escolherá a favor do seu Deus, e deste modo vai desagradar ao rei. E aí nós pegamos Daniel, ele vai cair na desgraça perante o rei e ele será morto. Com esta lógica em mente, meus irmãos, elaboraram um plano para destruir Daniel. E para tanto, eles vão usar da bajulação e da mentira, os mesmos instrumentos que Satanás usou lá no Jardim do Éden e que ainda usa hoje. Vejam os versículos de 6 a 9.
Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, eles que estão dizendo isso, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Versículo 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Então eu quero que vocês notem aqui o seguinte: eles bajularam o rei, elevando-o ao posto de divindade por um período de um mês. Por 30 dias, o rei seria visto como representante terreno de qualquer Deus que existisse. Foi-lhe também sugerido que nenhuma súplica deveria ser dirigida a qualquer Deus, exceto através da sua mediação. Agora vejam o esquema: nenhuma religião seria banida, nenhuma religião seria considerada ilegal. No entanto, as orações e pedidos seriam apresentados através de Dário. Não é isso que diz o versículo 7, parte B? Eu vou reler. Todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Olha, se o rei fosse um homem sábio, ele teria desconfiado imediatamente que havia algo errado. Mas o problema, meus irmãos, é que a bajulação produz um efeito surpreendente. Ela exalta o orgulho da pessoa e a torna cega quanto aos verdadeiros aspectos do assunto. E aqui eu faço uma pergunta: que detalhes o rei deixou de perceber? Olha, irmãos, o rei deveria ter notado que as palavras dos seus oficiais eram uma grande mentira. Versículo 7, a parte A, seus oficiais chegaram dizendo assim: todos os presidentes do reino, olha, todos, eram 3, só estavam 2 lá. Mas eles chegaram dizendo: todos os presidentes do reino, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto. Agora vejam, se isso era verdade, por que Daniel, o mais excelente de seus presidentes, não se encontrava presente quando fizeram a sugestão? Se todos estavam de acordo com as propostas, por que não foram apresentadas pelo principal deles, que era Daniel? Dessa forma, o rei torna-se refém do seu próprio decreto. Inconsequentemente, assina a sentença de morte do seu homem de confiança, do seu amigo, grande amigo Daniel. Uma vez assinadas, as leis reais não poderiam ser mudadas. Agora Daniel precisava escolher entre continuar sendo um homem de Deus, que desagradaria ao rei e morreria, ou ser um ímpio que viveria gozando dos benefícios públicos. Grande prova, né? Escolher continuar sendo um homem de Deus, que desagradaria ao rei e morreria, ou ser um ímpio que viveria gozando dos benefícios públicos.
tudo indicava que os ímpios triunfariam, pois haveria apenas uma destas duas alternativas: ou não existiria mais qualquer Daniel para incomodá-los, como barreira na corrupção do reino de Dário, ou existiria um Daniel que teria sacrificado seus princípios cristãos e renunciado ao seu caráter íntegro. Esse também não incomodaria mais os corruptos. Qual dessas alternativas Daniel escolheria? Então, irmãos, em primeiro lugar, nós vimos que Daniel foi provado ao ser alvo de maldade e perseguições dos ímpios. Mas, em segundo lugar, aí agora vem uma prova maior ainda. Daniel é provado ao ser lançado na cova dos leões. Então, quando Daniel soube do edito irrevogável que Dário havia assinado, o que é que ele fez? Vejam, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não foge, Daniel não cede, mas continua orando ao Senhor como costumava fazer. As circunstâncias mudaram, meus irmãos, mas não Daniel. Daniel continuava a mesma pessoa íntegra. Daniel aprendeu a ser íntegro na sua mocidade. Adolescente, está lá no capítulo 1, versículo 8, diz que Daniel resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso aconteceu quando ele tinha 14 anos e jamais mudou a sua rota. Ele agora tem 90 anos. Mesmo como ancião, prefere a morte a condescender com a sua consciência, a ceder na sua consciência. Prefiro morrer a negar a minha consciência. Então, ouçam, irmãos. Cada vez que dizemos não ao pecado, estamos mais aptos ao fazê-lo novamente. A fazê-lo novamente. O inverso também é verdadeiro. Cada vez que nos rendemos mais ao pecado, nossa capacidade de resistir-lhe se enfraquece, se enfraquece, se enfraquece. Irmãos, eu ouço dizer que a verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. A verdadeira cova dos leões de Daniel foi o seu quarto. Daniel sabe que se desobedecer a ordem do rei, pode ser estraçalhado pelos leões e perder a sua vida. No entanto, ele prefere a morte a perder o seu testemunho. Mas o diabo prefere que preservemos as nossas vidas e percamos o nosso testemunho. E às vezes não é nem vida, às vezes é só um emprego. E às vezes não é nem um emprego, às vezes é só a promoção. E às vezes não é nem a promoção, é só um elogio. Portanto, meus irmãos, é certo que ao ajoelhar-se para orar, Daniel estava sendo tentado pelo diabo. Podemos facilmente imaginar o tipo de tentação. Diabo cochichando assim no ouvido de Daniel. Daniel, por que não facilitar as coisas?
Veja sua posição. Veja os privilégios que você goza no reino, Daniel. Pense na influência que como cristão você continuará exercendo, se ceder só nesse ponto. Assegure o seu futuro, Daniel. Não seja tão radical, não seja tão puritano, Daniel. Não ore a Deus em público, só durante este mês. Faz o seguinte, Daniel, ore secretamente em seu coração. Deus não te ouve, Daniel. Ore secretamente em seu coração. Mas por que fazê-lo como sempre faz, Daniel? Só um mês e tudo vai passar, tudo volta ao normal. Agora, se você fizer o contrário, Daniel, você será notado. Certamente você perderá tudo, inclusive a vida e todas as oportunidades que você tem para influenciar aqui neste reino. Irmãos, a recusa de Daniel em ser intimidado por ameaças, ou a recusa em ceder a sugestões de Satanás, é um milagre, ao meu ver, é um milagre maior que o seu posterior livramento na boca dos leões. É muito mais difícil ceder a todas essas tentações nessas circunstâncias em que Daniel estava. A verdade é a seguinte: o destino de Daniel está lavrado. Sua sentença de morte foi assinada. Diante disto, Daniel coloca-se de joelhos e ora, e dá graças diante do seu Deus, como costumava fazer. A sua oração, meus irmãos, é confiante. Ele orava com a janela aberta para as bandas de Jerusalém. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele acreditava na promessa de 1 Reis, capítulo 8, versículos 46 a 49, quando o templo foi consagrado. E a promessa diz, eu não tenho tempo para ler aqui, mas você pode ler em casa, diz que qualquer homem que clamasse a Deus, Deus ouviria. Mas tinha que clamar direcionado para Jerusalém. E Daniel orava na certeza que Deus ia intervir naquela situação. E orava direcionado para Jerusalém. Você vê isso claramente em 1 Reis, leia em casa que você vai ver. Então, irmãos, Daniel ora com fé. E ele sabe que Deus pode intervir. E ele sabe que só de Deus vem o socorro. E ele já tinha experimentado isso com Deus antes. Agora também a sua oração aqui é cheia de gratidão. Interessante. Daniel está sentenciado à morte, mas agradece a Deus em sua oração. Vejam o que faz aqueles que tramavam contra Daniel, ao verem a sua inquebrantável firmeza. Versículos de 11 a 13. Então, aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar, como foi que eles acharam? Daniel orava de porta trancada. Devem ter colocado espiões. Os espiões foram informar que Daniel estava orando, e a porta do quarto estava trancada. Eles devem ter arrombado a porta, achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus. Aí o que eles fazem? Se apresentaram ao rei, isto é, para denunciar Daniel, e a respeito do interdito real lhe disseram: não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Vejam agora, versículo 13.
Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Vejam, queridos, a informação que os inimigos de Daniel passaram ao rei estava cheia de veneno. Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei. Eles mostram-se preconceituosos, falando de Daniel como um exilado, insinuando uma deslealdade e infidelidade política. Eles nada falam de mais de 70 anos servindo em total integridade ao rei. Nenhuma palavra foi dita elogiando a honestidade de Daniel durante todo este tempo. Irmãos, esse preconceito e essa falta de justiça é característico daqueles que agem com o coração tomado de inveja. Mas também eles acrescentam um fato falso, que Daniel não fazia caso do rei. Olha, irmãos, tanto Daniel como o rei haviam sido vítimas de uma trama. Vejam os versículos 14 e 15. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, e que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Olha que lembrança amarga, né? O rei queria livrar Daniel, o rei viu que foi uma armadilha, e eles agora invocaram a lei, uma lei que não se pode mudar. Dário caiu na armadilha da bajulação e tornou-se refém de suas próprias leis, e seu homem de maior confiança foi sentenciado à cova dos leões por causa da sua inegociável integridade. Agora vem a execução, vejam. Então, diante da lei, né, o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Vem um detalhe interessante. Na Babilônia, no Império Babilônio, a forma mais cruel de sentença de morte era jogar o condenado numa fornalha de fogo ardente, como foi o caso de Mesaque, Sadraque e Abdinego. Já no reino Medo-Persa, a forma mais cruel de sentença de morte era jogar o condenado na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Versículo 17. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Olha, irmãos, aqui eu vejo uma grande ironia. Quantas vezes, por falta de raciocínio ou teimosia, praticamos ou falamos coisas que não têm volta? Assim era o caso, né? Então percebam, em todo o relato, meus irmãos, não vemos em nenhum momento Daniel orando para que Deus o livrasse da cova. Você vê algum momento aqui Daniel orando para que Deus o livrasse da cova? Vejam que em paz ele permitiu que o lançassem aos leões. Se alguém se empenhou, se alguém lutou aqui para que ele não fosse lançado aos leões, esse alguém foi o rei. Aqui a gente vê o contraste da paz do crente e do tormento do descrente, que pode ser visto nas atitudes de Daniel na cova e nas atitudes do rei no seu leito de dormir. Vejam o versículo 18. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Daniel está lá na cova, mesmo na companhia dos leões, mas está em paz. O rei ficou sem dormir, porque não conhecia Deus, apesar do seu zelo por Daniel. Daniel estava em paz, porque Deus estava com ele.
É certo que ele estava em grande perigo físico, mas ele não estava em perigo espiritual. Ele havia escapado das garras de Satanás. Sua integridade e espiritualidade permaneciam inalteradas, intactas. Então, irmãos, Daniel foi provado ao ser alvo de maldade e perseguições dos ímpios. Em segundo lugar, Daniel foi provado ao ser lançado na cova dos leões. Em terceiro e último lugar, bem rapidinho, Daniel foi provado ao ser honrado por Deus. Olha, interessante isso. Provado, e para mim, das três provas, essa é a pior. O homem é provado pelos louvores que recebe. A prosperidade é uma prova muito maior na vida de um cristão do que a adversidade. Pode estar certo disto. Porque na prosperidade nós temos uma tendência muito natural de afrouxar as rédeas e esquecer de Deus. Calvino dizia que o nosso coração é tão perverso que a gente não pode alegrar-se sem esquecer de Deus. Não pode ir tudo bem sem que a gente esqueça de Deus. Então agora Daniel vai ser provado ao ser honrado por Deus. Após uma noite sem dormir, Dário volta à cova dos leões, logo ao romper da manhã. Versículos 19 a 22. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, ora, presta atenção nesse detalhe. A cova tinha uma abertura em cima para que o povo contemplasse o que acontecia lá dentro. E Dário olha ali por cima, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Sim, Dário. Ele não esperava qualquer resposta. Daniel está morto. Versículo 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. A voz do homem que todos pensavam haver morrido responde de forma cortês, desejando vida ao rei. Ele continua fiel ao rei. Versículo 22, e ele diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel submeteu-se a Deus, resistiu ao diabo, e ele fugiu dele. Naquela noite, Satanás não incomodou mais Daniel, porque este lhe havia resistido, submetendo-se a Deus. Naquela noite, Daniel teve a companhia do Senhor Jesus Cristo. O anjo do Senhor que guiou Jacó através da sua longa vida, o anjo que andou com Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na fornalha de fogo ardente, esse mesmo anjo abençoou a Daniel, estando ao seu lado durante toda aquela noite. Aquele que anos depois mostraria a sua autoridade sobre os ventos e sobre as ondas do mar, naquela noite havia demonstrado sua autoridade sobre os leões, restringindo todos os seus instintos naturais, a fim de não matarem brutalmente a Daniel. Irmãos, a grande lição que aprendemos aqui é a seguinte: quando agimos com integridade, Deus cuida de nossa defesa. Ele está conosco em meio às dificuldades, quando agimos com integridade. Vejam o versículo 23. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Ele não esperou sequer o selo ser rompido. Tirou Daniel com cordas por cima. Assim Daniel foi tirado da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Os ímpios não têm estas consolações para proteger-lhes o coração.
Versículo 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhe esmigalharam todos os ossos. É uma cena chocante, mas também ela mostra quão milagroso foi o livramento que Deus deu a Daniel. O rei Dário é levado a reconhecer isso. Versículos 25 a 27. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, agora um outro decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. 27. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Irmãos, através da integridade de Daniel, o nome de Deus foi proclamado e exaltado em todo o império medo-persa. Dário exalta Daniel dizendo, o Deus de Daniel dizendo: ele é o Deus vivo, ele é o Deus eterno que vive para sempre, seu reino jamais será destruído, o domínio de Deus jamais terá fim, ele é o Deus que livra, salva e faz maravilhas, ele é o Deus que livrou Daniel. E versículo 28, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmãos, Daniel viu a Babilônia cair. Daniel foi promovido no reino de Dário e também no reino de seu sucessor Ciro, o persa. E é maravilhoso ver como Deus honra aqueles que o honram. Então ouça, meus irmãos, para finalizar: a sua integridade não o livrará da inveja, não o livrará da astúcia de homens maus e da perseguição de homens corruptos, mas Deus estará com você, Deus lhe sustentará em seu quarto de oração, fechando a boca dos leões. Por mais poderoso que seja o leão que você tenha que defrontar no seu dia a dia. E eu faço votos que através do exemplo de Daniel, você aprenda que mesmo que sofra e tenha perdas por causa da integridade, você é ainda bem-aventurado, porque felizes são aqueles que sofrem por causa da justiça. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de termos um comportamento íntegro, como Daniel teve em meio às provas e em meio à prosperidade. Amém. Amém.